Bom, antes de começar o primeiro exercício, vamos lembrar das fórmulas, né? A fórmula da permutação, né? Permutação sem repetição P de n igual a n fatorial. Quando você tem repetição de elementos, aquelas letras gregas alfa, beta que aparecem ali, elas indicam, na verdade, a quantidade de vezes que um elemento se repete. Tá certo? Então eu tenho que descontar, dividir pelo fatorial da quantidade de vezes que um elemento se repete embaixo. Então, alfa fatorial vezes beta fatorial, quantas vezes o elemento se repetiu. Temos também a fórmula do arranjo, que arranjo de n elementos P é P pode ser escrito com n embaixo e p em cima, ou n, p. O maior número é sempre n, e o menor número é sempre p, que é n fatorial sobre n menos p fatorial. E lembre que a maioria dos exercícios de arranjo você consegue resolver pelo princípio multiplicativo. Tudo bem? Eu também vou deixar aqui já para vocês a fórmula da combinação, que a gente vai ver na apostila 4. Tá? A combinação de n, p a p. Tem aquela forma de representar uma combinação ali entre parênteses, né? O n em cima e o p embaixo, que quer dizer número binomial. Também é um assunto que a gente vai estudar na próxima apostila. Tá? É que a fórmula da combinação e do arranjo são muito parecidas. Qual que é a diferença, basicamente? Que na fórmula da combinação tem um p fatorial embaixo, e na fórmula do arranjo não tem esse p fatorial embaixo, tá certo? Não esqueça que eu expliquei para vocês que no arranjo, a mudança na ordem dos elementos de um grupo altera o resultado. Já na combinação, a mudança na ordem dos elementos de um grupo não altera o resultado. Tá? A gente vai estudar com mais detalhes a combinação na próxima aula, mas é importante você já entender bem a diferença entre arranjo e combinação. Tudo bem? Então, esse é um formulário bom para que você tenha aí para você estudar. Tranquilo? Ok. Então, vamos para o primeiro exercício. Com relação aos anagramas, a palavra calouro, que é o que você será, sem dúvida nenhuma, no começo do ano que vem, certo? Podemos afirmar que 01, a quantidade total deles é 2.520. O número dos que começam e terminam com O é 720. O número dos que contém as letras CAL, CAL, juntas, é 360. Então, lembra que eu falei para vocês que quando ele fala no exercício de anagrama, cara, é sempre usando a permutação para resolver, tá certo? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cada item separadamente. Vamos analisar o primeiro item. Ó. No primeiro item, você tem uma permutação de 7 elementos com 2 elementos repetidos. Calouro tem 2 letras O, tem 7 letras e 2 letras repetidas, que é o O. Então, por isso que fica 7 fatorial sobre 2 fatorial. Um elemento se repete 2 vezes. Aqui eu desenvolvi, né? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 5.040, dividido por 2, que dá 5.520. 2.520, desculpa, por isso que esse item aqui é verdadeiro, tá certo? Então, é uma permutação simples que eu vou fazer, né, da palavra calouro, mas tem um elemento que se repete 2 vezes. Então, eu preciso descontar essa repetição das 2 letras O. Por isso que é 7 fatorial sobre 2 fatorial. Tudo bem? Tranquilo? Acho que é fácil de entender esse item aqui para o aluno que estudou a aula passada, né? Tranquilo. Vamos analisar agora o segundo item. O número dos que começam e terminam com O é 720. Será? Bom, gente, vamos lá. Ó. Se começa por O e termina por O, você está fixando as únicas letras Os que eu tenho no começo e no fim. Até tanto faz trocar, colocar aquele O que está em primeiro lugar em último, último em primeiro, que é na mesma anagrama. Então, se eu fixar, na verdade, esses duas letras Os no começo e no fim, vai sobrar apenas 5 elementos para fazer a permutação interna. Então, nesse caso, é uma permutação mais simples ainda, uma permutação de 5 elementos apenas. 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Tá certo? Então, esse item aqui, que a gente está analisando, você consegue comprovar que né, na afirmativa é verdadeiro também. Tá bom? Então, são 120 anagramas porque começam com O e terminam com a letra O. Tá joia? Muito bem. Vamos analisar agora o terceiro e último item. O número dos que contém as letras CAL juntas é 360? Cara, se eu pegar a palavra calouro, o que eu vou fazer? Se eu vou considerar as letras CAL juntas um único elemento, então eu circulo aqui, ó, CAL. Eles vão caminhar sempre juntos. Então, onde eles forem, eles vão juntos, certo? Pode ir para o meio da palavra, para o final, enfim. Eles vão sempre juntas as letras CAL.
Então, na verdade, eu tenho uma permutação, nesse caso, de 5 elementos, porque eu considero CAL como um elemento só, que é uma permutação de 5 com 2 elementos repetidos, que no caso é as duas letras ON, né? É 5 fatorial sobre 2 fatorial, que dá 60 no final do resultado. Tá certo? Mas agora vem o grande problema desse exercício. Ele falou que essas letras têm que estar juntas, mas não nessa ordem. Se eu colocar primeiro o L, depois o C e depois o A, elas continuam juntas. Então, para cada variação interna dessas 3 letras, eu tenho todas essas possibilidades de 60 permutações diferentes de novo. Tá certo? Então, como não definimos essa ordem, vou multiplicar por permutação de 3, porque é uma permutação das 3 letras que estão ali dentro. E a permutação de 3, você sabe que é quanto? 3 fatorial, que dá 6. Então, o resultado são as 60 permutações originais vezes 6, porque são 6 maneiras diferentes de dispor as letras C a L juntas. E 60 vezes 6 dá 360, tá certo? O que torna esse item também, então, verdadeiro. Então, veja que é um exercício bem tranquilo para você fazer também, usando a questão dos anagramas, como você está observando aí, sem maiores dificuldades. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Então, um exercício de anagrama, sempre que cair no teu vestibular, lembra, é um exercício de permutação. E cuidado com a repetição dos elementos, né? Então, alguns cuidados você tem que ter, mas é um exercício bem interessante que costuma aparecer com muita frequência nas provas do vestibular do EPG, tanto na prova geral como na específica, tá? Muito bem. Vamos lá. Resposta é 0,5, né? A soma da 4 com A. 2 era falsa, desculpa. Bom, nessa questão aberta aqui, ó, veja bem, 6 gremistas e um certo número de colorados assistem a um Grenal. Como um empate final, todos os colorados cumprimentam-se entre si uma única vez e todos os gremistas cumprimentam-se entre si uma única vez, havendo um total de 43 cumprimentos. Ele pergunta para você qual é o número de colorados. Não preciso dizer, porque essa é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Muito bem. Como é que eu faço esse exercício? Como é que eu vou fazer esse exercício aqui? Então, vamos lá. O cumprimento ocorre sempre entre duas pessoas. João e Mário se cumprimentam. Tá certo? Imagina você chegar numa festa e falar assim, cara, eu cheguei aqui e cumprimentei o Mário, até agora ele não veio me cumprimentar. Mas isso não existe, né? As pessoas se cumprimentam. Então, o cumprimento entre João e Mário e João é o mesmo cumprimento. Então, esse é um caso que a mudança na ordem não altera o resultado. O cumprimento entre o torcedor A e o torcedor B, e o cumprimento entre o torcedor B e o torcedor A é o mesmo cumprimento. Esse é um caso de combinação. Tá? A gente ficou devendo um exemplo de combinação, porque é o assunto da próxima aula, mas é bom fazer já um exercício nessa situação. Tá? O N é maior que P, a gente tem o número de gremistas, né? É maior que o número de comprimentos, o N é maior que P, então é uma combinação, tá? E por causa disso, as pessoas se cumprimentam. Então, o comprimento entre A e B é o mesmo comprimento entre B e A, por isso que a ordem não altera um caso de combinação. Bom, então vamos calcular o total de comprimento, total de gremistas, né? O de comprimentos entre os gremistas. Combinação dos 6 gremistas 2 a 2, 6 fatorial sobre 2 fatorial. E por que aquele 4, professor? Porque é N menos P. 6 menos 2, 4 fatorial. Né? Desenvolvi o 6 até chegar no 4. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial para poder cortar com o 4 fatorial de baixo. 6 vezes 5 é 30, dividido por 2 é 15. Então, o total de comprimentos entre os gremistas foram de 15 comprimentos. Eles se cumprimentaram entre si, os 6 gremistas, dando um total de 15 comprimentos entre eles. Tudo bem? Beleza? Então, é um caso de combinação, porque a ordem não altera o resultado. 6 gremistas e o cumprimento ocorre sempre entre duas pessoas. Tudo bem? Muito bem. Se eu diminuir agora o total de comprimentos que ele me falou no início do problema, 43, dos comprimentos comprimento entre os gremistas, a gente fica com 28 comprimentos entre os colorados. Então, os colorados trocaram entre si 28 comprimentos. Tá certo? Então, tirando os comprimentos dos totais, né? O total 43, menos os comprimentos entre os gremistas, eu fico com um total de 28 comprimentos. Mas ele quer saber o total de colorados. Como é que eu faço para calcular agora o total de colorados? Bom, daí podemos tirar o número de colorados da seguinte forma. Combinação de N2 a 2 igual a 28. O N eu quero saber, né? O número de pessoas
que torce para o Inter, que se cumprimentaram do 2 a 2. Então, combinação de n 2 a 2 igual a 28. E aí, colocando os dados na fórmula, n fatorial sobre 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial, eu vou ter igual a 28 aquele exercício lá na parte de fatorial que nós já fizemos, né? Para simplificar letras fatoriais. Então, eu vou desenvolver o maior, que é o n, até chegar no menor, que é o n menos 2. n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Paro aí para poder cortar com o de baixo. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o próprio 2. Tá certo? Bom, então ficaria assim, ó. Corto o n menos 2 fatorial de cima com o de baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1. Esse 2 vezes 1 eu vou passar multiplicando 28. Tá certo? 28 vezes 2, 56. O n eu vou multiplicar por n menos 1. Fica n vezes n ao quadrado, n vezes menos 1 menos n. E o n menos 2 fatorial de cima eu vou simplificar com o de baixo. Tá certo? Então, eu vou ter essa equação, né? N ao quadrado menos n, já podia ter passado 2 multiplicando 28, que vai ficar n ao quadrado menos n igual a 56, ou n ao quadrado menos n menos 56 igual a 0. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos resolver essa equação do segundo grau agora aí. Quais os números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 56? Quem são esses números? Esses números são 8 e menos 7, tá certo? Só que como não existe fatorial de número negativo, então menos 7 é descartado. Isso significa, aqui eu coloquei x, mas na verdade seria n, né? n' igual a 8 e n duas linhas igual a menos 7. Mas como não existe fatorial de número negativo, como eu estava falando, então o n tem que ser 8, número de colorados é igual a 8. Beleza? Resposta 08. Então eram 6 gremistas e 8 colorados assistindo o jogo. E, provavelmente não era no estádio, né? Era numa casa, num clube, né? E também não poderia, nesse momento de quarentena, né? Estar reunidos, mas enfim. Nem teria Grenal também, esse período de quarentena vai demorar um pouquinho aí para ter a próxima rodada do Campeonato Gaúcho, pelo menos. Então é mais um mês aí, para começar a pensar em voltar ao futebol aí no nosso país. Tá bom? Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Vamos lembrar o seguinte, uma situação que é muito comum em provas, que às vezes confunde os alunos dos seus estudos. Né? Sempre que eu tiver um exercício que fale de retas, né? Reta é formada por 2 pontos. 2 pontos definem uma reta. A reta B é igual à reta BA. Não faz diferença. Então, a mudança de ordem não altera o resultado, é uma combinação. E o mesmo vale para segmentos. Segmento AB é igual ao segmento BA. Segmento, como assim segmento? Lado de figura plana, diagonal de figura plana, corda de circunferência, tá certo? É sempre combinação. A única situação que arranjo for se o exercício se referir a uma semirreta ou a sua representação física, que é um vetor, né? Semirreta ou vetor, aí é um caso de arranjo. Por quê? Porque a semirreta ou o vetor AB é diferente da semirreta ou do vetor BA, porque a mudança da ordem altera o resultado. Se a AB vai para a direita, a BA vai para a esquerda, tá certo? Então, o único caso de figuras geométricas, quando eu falo em segmentos de retas ou semirretas, que é arranjo, é quando eu me refiro a semirreta ou vetor, se for uma representação física. Senão, é sempre um exercício de combinação. Tá bom? Muito bem. Com os algarismos 0, 2, 3, 4 e 6, quantos números com 3 algarismos distintos cada podemos formar? Repare na palavra distintos. Isso significa que você não pode repetir os elementos. Os elementos que você usar numa casa, não pode usar na próxima. Tá certo? Então, não posso repetir os elementos. Beleza? Nesse caso, você teria, então, números de 3 algarismos. Quantos algarismos disponíveis para a primeira casa? Você vai falar 10, né? Tem um detalhe aqui nesse exercício. Eu coloquei ali, ó, 0, 2, 3, 4. Mas vamos fazer o seguinte, vamos corrigir? Vamos corrigir aqui? Vamos corrigir esse exercício. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, em vez de só esses exercícios aqui, vamos apagar aqui, tá? Vamos colocar assim, com os algarismos. Né? Apaguei lá o 10. Né? Vamos lá. Com os algarismos,
do 0 ao 9, então estou supondo 10 algarismos, então vai dar errado aqui a resposta. Quantos algarismos do 0 ao 9, né, quantos números com 3 algarismos distintos podemos formar? Então eu não estou considerando só aqueles, eu estou considerando todos os meus algarismos. São 10 algarismos que eu tenho no sistema de numeração. Beleza? 10 algarismos. Tá, então eu poderia teoricamente colocar qualquer um dos 10 na primeira casa, mas se eu estou falando em número, é número real, e número real não pode começar com 0. Aí você fala assim, claro, mas tem número de telefone que começa com 0, professor, tem placa de carro que começa com 0. Calma. Número de telefone, placa de carro não é número, é código. É um código de representação que usa os algarismos para identificar. Quando eu me refiro a número no exercício, falo número, é número real. E número real não pode começar com 0. Então eu não tenho 10 elementos disponíveis para a primeira casa. Eu tenho quantos elementos disponíveis para a primeira casa? Eu tenho 9. Para a segunda casa eu também tenho 9. Por quê? Porque agora eu posso usar o 0 na segunda casa, que eu não pude usar na primeira. Eu só não posso usar aquele elemento que ficou na primeira casa. Se é 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, qualquer um deles. Tá? Eu posso usar na segunda casa, só não posso usar o que eu usei na primeira. Na primeira eu não podia usar o 0. Na segunda eu não posso usar o que já ficou na primeira casa, mas posso usar o 0. E aí, para a terceira casa, eu vou ter quantos elementos disponíveis? 8. Eu só não posso usar os 2 que eu já usei nas 2 primeiras casas. Então, quantos algarismos eu posso formar? Nesse caso, 648 números com 3 algarismos distintos, usando todo o sistema de numeração, do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos que eu tenho disponíveis. E aí, como eu não posso repetir, ficaria 10 vezes 9 vezes 8, mas como não pode começar com 0, 9 vezes 9 vezes 8. Tá, se eu tirasse a palavra distintos, como é que ficaria esse exercício? Ficaria 9 vezes 10 vezes 10, porque ainda começaria, não poderia começar com 9. Mas se fosse uma senha de computador com 3 algarismos, como é que seria? Sempre podendo repetir. Aí seria 10 vezes 10 vezes 10, ele poderia começar com 0. Então tudo depende do enunciado do exercício, como que o enunciado está colocado para você. Tá certo? Daí você consegue resolver. Então, esse é um detalhe importante, e esse tipo de exercício fazer pelo princípio multiplicativo é sempre o melhor caminho. Tá ok? Então, como eu falei aqui, ó, se pudéssemos repetir, 9 vezes 10 vezes 10 daria 900. Tá joia? Bom, vamos lá para o exercício 5. Agora vamos trabalhar um exercício de números complexos. Ele dá o complexo z igual a 2 sobre 1 menos i mais i elevado a 70 e pede para calcular o z ao quadrado. Tudo bem, gente, mas antes a gente tem que dar uma arrumada no z, né? O z está meio confuso. Então, primeiro eu pego esse 2 sobre 1 menos i e vou tirar o i da parte de baixo. Então, eu multiplico de cima o de baixo pelo conjugado do de baixo. Tá certo? Mais o i elevado a 70. O que eu faço quando o expoente é maior, é um número grande? Divido por 4. Tá certo? Então, vamos dividir 70 por 4, que vai dar o resto 3, caiu 0. 30 por 4 dá 7, que dá 28, e resto 2. Então, no lugar do 70, eu posso colocar i ao quadrado. Então, se divide sempre o expoente grande por 4 e coloca o resto no lugar do expoente. Tá? Aí faz o produto. Vamos lá. 2 vezes 1 mais i, vou deixar indicado. Embaixo, 1 menos i vezes 1 mais i, que é um produto notável. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E o i ao quadrado, eu já sei que é menos 1. Tá certo? Então, sempre que aparece o i ao quadrado, não esqueça, coloca menos 1 no lugar. Tá. Então, vai ficar assim. 2 vezes 1 mais i sobre 1 menos i ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, i ao quadrado é menos 1. Só que como i ao quadrado é menos 1, menos menos 1 vai dar mais 1 embaixo. Então, você vai ter 1 menos menos 1, que é 1 mais 1, que dá 2. Tá? Então, vai ficar 2 multiplica 1 mais i sobre 2 menos 1. E aí eu posso cortar esse 2 de cima, que está multiplicando 1 mais i, pelo 2 de baixo. E cortando 2 de cima pelo 2 de baixo, então eu fico com 1 mais i. Tudo bem? Tranquilo? Daí menos 1, né? Então veja, o i ao quadrado, ele começou se transformando em menos 1, né? Daí 2 que multiplica 1 mais i sobre 1 menos i, menos 1. Daí continuou, né? O 2 vezes 1 mais i sobre 1 menos menos 1. Daí 1 menos menos 1 virou mais 1, que deu 2. Então, dá para cortar o 2 por 2, fica 1 mais i menos 1. Tá certo? Ó, cortei o 2 por 2. Então,
ficar 1 mais I menos 1. 1 mais I menos 1 é I. Corta 1 com 1. Então, o Z, na verdade, é I, gente. Beleza? Então, o Z é I. E aí, o que eu quero com a resposta desse exercício? O I ao quadrado. E o I ao quadrado é quanto? Não é a letra A. Está errado. Esse aqui eu marquei de propósito. Porque você vai direto, às vezes, na resposta, né? Ah, achei o Z aí. Ele não quer o I, ele não quer o Z, ele quer Z ao quadrado. E quanto que é I ao quadrado, moçada? I ao quadrado é menos 1. Então, a resposta certa é a letra C, não é a letra A. A letra A é uma pegadinha. Tá? Não é I. Ele não está pedindo Z, ele está pedindo Z ao quadrado. E é por isso que a resposta não é a letra A, é a letra C. Então, cuidado, que às vezes a pegadinha está no final do exercício. Você faz tudo certo, aí chega no final, dá uma bobeira, e você acaba perdendo uma questão que, teoricamente, seria mais simples. Tá joia? Fique esperto. Tá, vamos lá. 6. Seja n igual a 1 mais i sobre raiz de i à quarta, sabendo que i igual a raiz quadrada de menos 1, quanto vale o n? Até parece mais difícil esse exercício no começo, mas separando já o expoente para cima e para baixo, você vê que fica mais fácil. Porque aparece aquele 1 mais i à quarta que a gente falou, né? 1 mais i à quarta pode ser escrito como 1 mais i ao quadrado. E a raiz quadrada de i à quarta, você pode simplificar o expoente com isso, da raiz fica i ao quadrado embaixo. Eu já sei que 1 mais i ao quadrado é 2i. Então, elevando 2i ao quadrado, fica 4i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, né? Ficaria 4 vezes menos 1 sobre menos 1. Dá para cortar o menos 1 de cima com o de baixo. E a resposta do exercício, então, seria 4. Beleza? Bom, não é uma revisão muito complicada, uma revisão simples até de exercícios, mais com cara de prova geral até do que com prova específica, mas é importante você saber esses assuntos para fazer uma boa prova no vestibular.